Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Para nós é uma alegria imensa recebê-los, os convidados, as autoridades, no dia de justiça que faz a Câmara, ao conceder a sua maior honraria ao grande vereador e secretário, ex-vereador e secretário Roberto Braga. Sempre uma alegria recebê-lo na casa. De nós homenagearmos o conselheiro Hélio Desterro ainda continua, mas já parasse agora pela inúmera contribuição que já fez ao nosso Estado. E a Câmara, que é uma casa de leis, fiscal do Executivo, mas também tem a sua atribuição de homenagear, principalmente em vida, as personalidades que contribuem para o crescimento da nossa cidade, do nosso Estado. Posso, Ieda? Então, está aberta a reunião solene, nosso plenário Adriano Jorge, e passa a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, autoridades, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Tenham todos um bom dia. Anunciamos o início da reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao excelentíssimo senhor Érico Xavier Desterro e Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conforme Decreto Legislativo 402/2018, de propositura do vereador Gilmar Nascimento. Presidindo esta reunião solene, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto. Vamos à composição da mesa desta sessão solene. Convido o excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, nosso homenageado. Convido a sua senhoria o vereador Gilmar Nascimento, vereador propositor da honraria. Convido a sua senhoria, o vereador Dallas Filho, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Convido o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Convido sua senhoria, o senhor Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, procurador-geral do município, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Sempre bem-vindo a esta casa. Convido a excelentíssima senhora, procuradora de Justiça, Suzete Maria dos Santos, ouvidora-geral em exercício deste ato, representando o Ministério Público do Amazonas. Convido o excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Cabral, presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
Convido o excelentíssimo senhor doutor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado. Convido o excelentíssimo senhor Josué Cláudio de Souza Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ex-presidente da Corte. Convido o excelentíssimo senhor coronel aviador Nilo Sérgio Machado de Azevedo, comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, representando a ala 8. Convido a sua senhoria, o professor doutor Carlos Alberto Moraes Ramos Filho, diretor da Faculdade de Direito, representando a Universidade Federal do Amazonas. Nossa querida UFAM. Composta a mesa desta honrosa sessão solene, convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro pelo nosso querido coral da Câmara Municipal de Manaus. Adora a própria morte, terra adorada.
Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura da biografia do nosso homenageado. Érico Xavier Desterro e Silva, nascido no município de Manaus, no dia 1º de janeiro de 1964, filho de Omar Desterro e Silva e Maria Isabel Desterro e Silva, casado com a senhora Milena de Paiva Milon. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, especializado em Direito Processual pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia, Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas desde 2006. É atualmente o ouvidor-geral para o biênio 2018-2019 e, a partir de janeiro de 2018, foi eleito vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, o órgão de inteligência dos tribunais de contas que realiza estudos, pesquisas e capacitações funcionais. É público e notório que o homenageado sempre teve uma conduta ilibada, bem como, na condição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, sempre atuou de maneira ética no meio jurídico, com a consciência do dever profissional. Eu quero registrar a presença do vereador Chico Preto, justa homenagem ao nosso conselheiro Érico Desterro. E, no momento, eu acho que tenho certeza que é importante, de reconhecimento de toda uma carreira de devotado do serviço público, quero, juntamente, em nome da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus, ao excelentíssimo senhor Érico Xavier Desterro e Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que será feita pelo vereador Gilmar Nascimento, e convido a senhora Milena Milon também para ter a honra de fazer a entrega da medalha. Eu também tenho uma alegria de passar as mãos do Dr. Érico Desterro, como é conhecido pelo Amazonas, esse certificado de outorga, Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura, cerimonial, certificado de outorga, Decreto Legislativo número 402, de 6 de março de 2018. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de ouro Cidade de Manaus, ao excelentíssimo senhor Érico Xavier Desterro e Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com base no artigo 173, inciso 4º do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, de propositura do vereador Gilmar de Oliveira Nascimento, realizado às 10 horas do dia 24 de maio de 2018, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaós. Assinam o vereador Maurício Wilke de Azevedo Barreto, presidente, e vereador Gilmar Nascimento, do qual eu tenho a honra, nesta casa, nessa augusta casa, de passar as mãos em nome de todos os vereadores desta casa, a uma pessoa que tem honrado a sua autoridade, as prerrogativas que lhe foram conferidas, e enaltecer aqui a questão, porque nós estamos fazendo, vereador Wilke, no dia de hoje, estava marcado por uma data antes, e o doutor Érico Desterro fez um ato assim muito solene, a esposa dele está aqui, a dona Milena, e ele disse, dá para transferir
para outra data, que eu gostaria de ter minha esposa do lado nessa data tão importante. E na presença dela nos atendemos para que nós possamos fazer isso, e já lhe parabenizo por reconhecer a questão da esposa, da família, e isso nos deixa mais felizes ainda. Passo as suas mãos, doutor Érico. Do coral e homenagear fazer uma homenagem singela ao nosso homenageado, tocando a canção, tocando em frente. O compositor Almir Sater, executado pelos nossos servidores que abrilhantam agora todas as nossas grandes homenagens, que é o nosso querido coral da Câmara Municipal de Manaus. É preciso amor para poder pulsar, é preciso
preciso a chuva para florir. Antes de nós franquearmos as palavras aos convidados e ao homenageado, eu quero, com alegria, convidar para compor a mesa o conselheiro Ari Motinho, ex-presidente da Corte de Contas, muito nos alegra. Tenho certeza que também alegra muito o convidado a presença de vários colegas conselheiros e servidores que cotidianamente convivem num trabalho árduo naquela importante instituição que é nosso Tribunal de Contas do Estado. E ex-colegas também, né? Ah, é verdade. 16 anos, 4 mandatos. Eu fui, inclusive, ontem, na homenagem ao Silvio Costa, servidor de carreira desta casa, ao anunciar a presença do conselheiro Ari Motinho, eu falei que os 16 anos de experiência no Parlamento Municipal foram muito importantes para a sensibilidade por parte do conselheiro Ari Motinho, porque quando você está... E aí também levou o nosso conselheiro Josué Cláudio de Souza, ou seja, o lidar na política, certo? Ajuda muito aprimora muito a sensibilidade. Eu tenho certeza que isso foi muito importante no sucesso, na formação do nosso querido amigo Ari Motinho na Corte de Contas. Vamos franquear as palavras. Nós temos alguns convidados, e a mesa deixa muito à vontade os convidados. Nós temos o vereador Dallas, que falará em nome do governo do Estado do Amazonas. Na sequência, nós temos o conselheiro Josué Cláudio de Souza. Nós temos o nosso vereador proponente, vereador Gilmar Nascimento, que falará em nome da 17ª Legislatura. E, por último, nosso grande homenageado. Vereador Dallas, com a palavra. Senhor presidente, vereador Wilker Barreto, excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier de Esterro, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o homenageado. A sua senhoria, o senhor vereador Gilmar Nascimento, propositor, o qual eu parabenizo, vereador Gilmar. A sua senhoria, o senhor Rafael Albuquerque Gomes, procurador-geral do município de Manaus, neste ato, representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora procuradora de Justiça Suzete Maria dos Santos, ouvidora-geral em exercício, neste ato representando o Ministério Público do Amazonas. Excelentíssimo senhor conselheiro Júlio Cabral, presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Monteiro Barbosa, defensor público geral do Estado. Excelentíssimo senhor Josué Cláudio de Souza Filho, conselheiro do Tribunal de Contas e ex-presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor coronel, aviador Nilo Sérgio Machado, comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo.
Sua Senhoria, o senhor professor doutor Carlos Alberto Moraes Ramos Filho, diretor da Faculdade de Direito, representando a UFAM. Excelentíssimo senhor conselheiro Ari Moutinho, finalizando. Para mim é uma honra, uma grande honra, representar nesta sessão o governador Amazonino Mendes, nesta sessão solene de entrega da medalha de ouro Cidade de Manaus ao conselheiro do Tribunal de Contas, Érico Xavier Desterro. Falar da vida profissional e acadêmica do nobre conselheiro é uma tarefa briosa. Por onde passou, Érico Desterro deixou sua marca junto aos profissionais que tiveram a honra de compartilhar sua amizade e a sua dedicação profissional. Nas várias universidades onde ministrou aulas, jovens estudantes tiveram a satisfação de compartilhar os conhecimentos transmitidos pelo nosso homenageado. Sempre de forma sábia, humilde, ele sabe que o verdadeiro conhecimento deve ser compartilhado. Ex-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas e ouvidor-geral do TCE, a partir do início deste ano, Érico Desterro é um dos nomes que engrandecem a história do nosso tribunal. Sua gestão à frente do órgão contribuiu para tornar o Tribunal de Contas do Amazonas uma instituição respeitada e elogiada por todo o Brasil. Esse reconhecimento que ultrapassa fronteiras do Amazonas foi coroado com a eleição de Érico Desterro para o cargo de vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Esse instituto é um órgão de inteligência dos tribunais de contas de todo o Brasil, que realiza estudos, pesquisas e capacitações junto aos tribunais em todas as unidades da federação. Na Universidade Federal do Amazonas, onde Érico Desterro é professor concursado e encontra tempo para ministrar aulas de direito administrativo aos seus alunos, que têm o privilégio de receber os seus conhecimentos. Por esses méritos e muitos outros feitos de enorme grandeza, reconhecemos o merecimento da entrega da Medalha Ouro de Manaus ao agraciado conselheiro Érico Xavier Desterro. Parabéns e muito obrigado. Estava comentando com o nosso homenageado que, pela composição da mesa, já tem quórum na Corte de Contas. Aqui a gente faz uma... Quando tem a junção, vereador Chico Preto, de muitos parlamentares ou juízes, isso mostra, pela presença de vocês aqui, o quanto é importante compartilharmos essa alegria na manhã desta quinta-feira. Também quero fazer aqui um registro que, por motivos de fórum íntimo, caráter particular, a vereadora Terezinha Ruiz manda uma mensagem. Quero expressar minha grande felicidade com a homenagem feita por esta casa de propositura do meu amigo de parlamento, nobre vereador Gilmar Nascimento, a um dos mais exemplares juristas do Amazonas, Érico Desterro Xavier Desterro e Silva, que acumula os títulos que vão de procurador do Ministério Público a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas, além destes, quero reforçar sua grande atuação como professor do curso de Direito da UFAM, onde contribuiu com a formação de inúmeros juristas do nosso Estado e incentivou a produção de conhecimento. Por tudo isso, deixo os meus sinceros parabéns ao homenageado, vereadora Terezinha Ruiz, vereadora do PSDB nesta casa. Vou passar a palavra, franquear a palavra agora ao conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Meu presidente, se Vossa Excelência não modeste, eu tomaria. Diz, porém, a história em Napoleão que o bem mais valioso de todos é o tempo. Quem rouba o tempo rouba a vida. Eu ouso inserir esse pecado, mas quero intermediá-lo
numa estação que poucos conhecem aqui, nesse finalizar das chuvas do inverno quente e no chegar do sol e do calor sem chuvas. Érico, é um encontro que o Estado marca contigo, através do seu mais legítimo colchão, esses chãos e calçadas de Manaus, e lá vai o Robério se lembrar do Genesino, também seu parente Braga, para que os representantes de todas as camadas sociais, que só o voto dá essa legitimidade, a substância coletiva. Nós temos aqui a Câmara. Obrigado, Marco Antônio Chico Preto, pela tua presença. Obrigado, Dallas Filho. Muito obrigado, presidente. Transmita a todos os vereadores que neste reencontro é um gesto de reconhecimento e de amor. Que o tribunal se faz presente por todas as suas vigas, todas as suas colunas aqui representadas, inclusive, dona Norma, pela senhora, que sagra esse momento como amizade ou afeto. Mas, Milena, se eu falei nas flores e na primavera, é claro que eu queria falar em você e na Clarissa. Porque esse jardineiro que hoje está para receber essa medalha, ele o faz por todas as razões, todos os méritos, todos os motivos. Como é difícil para a minha vaidade se quedar a minha humildade para dizer isso do amigo querido, amado e o mestre de todos nós, Érico Xavier Desterre Silva. Muito mérito da dona Maria Isabel e do seu Iomar, que no céu te aplaudem e o farão enquanto vida tiveres, para somente no abraço eterno o reencontro. O que mais vou dizer eu? A arte desse magnífico coral pela música, que nos embalou com esta canção, me ajudem, do Almir. Muito obrigado. Foi concedido a parte solicitada. As letras, Pacareiros, as letras jurídicas por ti, e também a das canções. A outra veia desse grande magistrado, que é a de compositor e cantor popular. Se faz presente nos mais alçar dos voos os nossos comandantes da aeronáutica. Obrigado. Será um bom voo. Mais curto. Vou até pedir para pousar, para parar, mas sem deixar, antes de mais nada, de agradecer a todos vós, de coração, porque a homenagem que vossas excelências, senhores vereadores, prestam em nome do povo do Amazonas é muito para nós do Tribunal de Contas. Eu me sinto compartilhado em retornar à casa de Rui Adriano Jorge, de Walter Scott da Silva Raiol, de Ismael Benigno, de Josué Cláudio de Souza, de Ari Moutinho e de tantos outros vereadores como Fábio Lucena, Francisco Queiroz, Elizabeth Azize, que sempre fizeram o ecor nesta tribuna, ainda lá na 7 de setembro, naquele acanhado e invadido grupo escolar, na sede da Câmara, que tem a honra de ser presidida por ti, meu presidente, a quem agradeço e cumprimento, sem deixar de agradecer a iniciativa de Gilmar Nascimento, que renasce hoje no coração de todos nós. Muito obrigado, um antecipado fim de semana, com a primavera rompendo as paradas das chuvas, o chegar do sol, pelo brilho maior do homenageado Érico Xavier Desterre Silva. Meu abraço, Câmara, meu abraço, Érico. Muito obrigado a todos. Antes de passar a palavra, deixa eu me organizar aqui nos papéis, ao vereador Gilmar Nascimento, nós estávamos ontem, e numa singela coincidência, doutor Robério Braga, e pelas palavras do nosso conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, estava ontem conversando na homenagem com o vereador Chico Preto, também foi presidente desta casa. Nós precisamos corrigir, e eu também compartilhei isso ao conselheiro Ari Moutinho ontem,
Nós precisamos resgatar uma falha desta casa. Me entristece muito, e nós estávamos compartilhando isso com o Chico Preto, ver a antiga Câmara da 7 de setembro da forma que aí está. Na fala que eu estava agora comentando com o nosso homenageado, eu gosto de ver os pronunciamentos do conselheiro do Josué Filho, que ele discursa versando. E isso não é fácil, certo? Só que ele citou nomes que fizeram parte da história da nossa cidade, do nosso Amazonas. E talvez eu não consiga, ainda na minha gestão, deixar pronto o museu, presidente Pascarelli, na 7 de setembro. Eu acredito que a gente pode, no esforço comum, desafetar aquele patrimônio ao patrimônio da Câmara, porque é público, e, com isso, a Câmara possa mantê-lo. Da mesma forma que a Câmara fez com a mini Vila Olímpica de Santo Antônio, aqui ao lado, que estava há uma década abandonado. Com muito esforço, repassamos 4 milhões para a Prefeitura, e também eu vou, essa semana, fazer um apelo ao governador para que possa desafetar também a mini Vila Olímpica, para continuar da mesma forma, aberta ao povo e de utilidade comum. Só que, se hoje quebrar uma torneira, a Câmara não pode dar manutenção num aparelho importante. Eu vou me aconselhar com a Corte de Contas, vou procurar o secretário Robério, porque eu tenho certeza absoluta que cada centavo que a Câmara Municipal de Manaus gastar na manutenção do seu antigo prédio, na criação do Museu do Legislativo Municipal, eu tenho certeza que terá o apoio da sociedade manauara, e espero ainda, nesses próximos meses, deixar pelo menos os aspectos legais devidamente formatados. Já peço até o apoio aqui do Procurador-Geral do município, se não me pare a dúvida se o prédio é do domínio do município ou é do Estado, ou seja, para que a gente possa, Rafael, poder resgatar a história que, infelizmente, está abandonada, certo, na 7 de setembro, e, segundo me relatou o vereador Chico Preto, realmente entregue aos vândalos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir vencer essa etapa. Franquear a palavra ao vereador proponente, vereador Gilmar Nascimento, que falará em nome da 17ª Legislatura. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Wilke Barreto, excelentíssimo senhor conselheiro, homenageado de hoje, doutor Érico Desterre Silva, ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no momento que já também faço a saudação à sua esposa, senhora Milene Silva. Sua senhoria também, vereador Dallas, aqui representando o governador do Estado do Amazonas, doutor Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, procurador-geral do município, neste ato representando o nosso prefeito de Manaus, Arthur Neto, excelentíssimo senhor desembargador, doutor Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, qual saúdo todos os nossos juízes, desembargadores e profissionais também da área do direito. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Maria Suzete dos Santos, ouvidora-geral, em exercício, neste ato representando o Ministério Público do Estado do Amazonas, qual saúdo todos os nossos promotores, procuradores do parquê, o qual tenho grandes amigos também. Excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Júlio Cabral, presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Josué Cláudio Souza Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ex-presidente desta Casa Legislativa, o qual traz aqui um pronunciamento onde a sua voz é inconfundível e faz a gente lembrar lá da crônica do dia, onde nós éramos chamados no horário do almoço para a gente ouvir. Antes de almoçar, tinha que ouvir a crônica do dia. Vossa Excelência traz essa memória à nossa mente, também o discurso que eu poderia só aqui assinar embaixo, endossar, e repito as palavras do nosso Josué Filho, José Cláudio de Souza. Excelentíssimo senhor coronel
Aviador Nilo Sérgio Machado de Azevedo, comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, representando aqui a ala 8. Também o professor Dr. Carlos Alberto Ramos, Ramos Filho, diretor da faculdade da nossa UFAM. Dr. Ari Moutinho, também, não poderia esquecer de dizer que é membro do Tribunal de Contas, mas nos engrandeceu muito aqui com a sua presença durante o tempo que Vossa Excelência serviu esta casa, serviu a cidade de Manaus, com leis importantes, com a sua experiência, e nós também nos sentimos homenageados em tê-lo também, compondo um Tribunal de Contas tão importante para o nosso Estado. E Vossa Excelência prestou serviços relevantes nesta casa, e a gente sabe que tem um pouquinho da Câmara também dentro do TCE. Parabéns a Vossa Excelência. Meu querido amigo vereador Marco Antônio Chico Preto, do qual quero saudar através do Chico Preto, meu amigo, todos os vereadores desta casa. Quero saudar também todos os presentes, familiares, amigos, nossos amigos das nossas universidades, e dizer para vocês que nós cumprimos aqui mais um dos papéis ou uma das funções do vereador, que além de representar, além de legislar, além de fiscalizar, também nós temos a prerrogativa de olhar a sociedade, de homenagear pessoas que realmente têm um destaque de forma regimental, segundo a nossa lei, motivo pelo qual apresentei o projeto de decreto legislativo número 043, que concede essa medalha de ouro Cidade de Manaus, a maior homenagem desta Câmara Municipal de Manaus a todos aqueles que se destacam, conforme eu li na entrega do certificado, o artigo 173, inciso 4º, ao doutor Érico Desterro, de forma merecida. Eu que estou nesta casa desde 15 de fevereiro de 2003, como legislador eleito pelo povo, e a gente tem o papel, vereador Marco Antônio, de balizar as questões de comportamentos e o crescimento da cidade de Manaus. Um papel duro, árduo, que a gente vem ao longo de toda a trajetória tentando mostrar a grandeza desta casa. E eu vi aqui o nosso ex-presidente também, Josué Filho, falando os nomes de grandes vultos que hoje estão na história do nosso Amazonas, que passaram por esta casa. E homenagear o doutor Érico Desterro é uma questão de mérito, de reconhecimento pela sua história, pela sua trajetória. Advogado, homem que passou por algumas instituições, alguns entes, como assistente jurídico, como advogado, passou no concurso do Tribunal de Contas, mas passou por vários setores, deixando uma semente em cada local que passou. Eu, como advogado, tive o privilégio de também beber água nessa fonte, quando professor do CIES, eu sou pioneiro da turma do CIES, a primeira turma, e nós fomos presenteados por ter um professor com todo o quilate, com todo o conteúdo, com todo o conhecimento, e a preocupação de fazer com que haja uma reflexão na mudança de cada tema, cada pauta, cada aula que ali foi ministrada. E depois de vários anos, eu não esqueci ainda da sua postura, da sua forma de ministrar a aula. E fui presenteado 2 vezes, porque também, como aluno da Escola Superior da Magistratura, fui também aluno. Parece que o destino ele vem me presenteando com os seus ensinamentos. Ensinamentos que não foram só para mim, mas para vários colegas. E eu tenho certeza que a presença do Tribunal de Contas aqui, de forma, como falou o vereador Wilke Barreto, de forma participativa, com uma grande participação, embora o Tribunal de Contas não possa parar, porque ele continua funcionando, mas bem representado aqui pelos seus pares. Isso me faz com que eu me sinta honrado de poder homenageá-lo e dizer que me sinto feliz. Eu, quando faço uma homenagem, eu sempre procuro
é seguir o regimento desta casa, quando traz os pressupostos, quando traz a questão dos parâmetros para fazer tudo isso. E analisando a vida do Dr. Érico Desterro, a gente ficou muito tranquilo. Eu apresentei nesta casa o decreto, fundamentando, dando as justificativas do Dr. Pascarelli, e foi assinado e aprovado por unanimidade nesta casa, assinado por todos os vereadores. Às vezes nós queremos homenagear mais, mas nós temos o limite de homenagem. Quando cheguei nesta casa, procurei pessoas de destaque. A primeira pessoa que homenageei foi o Dr. Mauro Campbell, pela sua história, pelo seu trabalho. E fico feliz de hoje o Dr. Mauro Campbell estar lá no STJ. E isso nos honra, saber que nós precisamos trabalhar essa questão, a homenagem, que para alguns parece que é uma coisa muito simples, e não é. Às vezes, quando nós homenageamos o doutor Pascarelli, às vezes acaba causando constrangimento, no sentido de não aprovar. Mas tranquilo, nós ficamos quando nós homenageamos alguém que nós reconhecemos e quando nós passamos por cada companheiro que diz, esse merece, esse merece. E, de repente, fiquei muito tranquilo. E quero dizer que esse papel é no sentido de nós prestarmos contas, mas no sentido de trazer uma colheita. Vossa Excelência, doutor Érico, plantou ao longo da sua vida uma história de uma conduta ilibada, uma história de um servidor público que honra a sua casa, honra o Tribunal de Contas do Estado e mostra o crescimento também dentro de um ente. Nós temos lá uma palavra de Provérbios que fala, no Provérbios 22, 29, que diz, viste o homem diligente na sua obra? Esse questionamento e responde dizendo, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Isso é um provérbio de Salomão, onde diz que os homens diligentes, eles serão colocados, arrebatados para onde? Para locais altos, de posição superior. Ou seja, a diligência. Vossa Excelência tem sido isso, diligente, tem plantado de forma permanente, tem honrado seus pares, tem honrado o Estado do Amazonas, e esta casa aqui se sente honrada, doutor Pascarelli, e homenageando o doutor Érico Desterros, essa casa se sente homenageada porque homenageia também o Tribunal de Contas, porque Vossa Excelência faz parte desse ente tão importante para a administração pública, para o desenvolvimento do nosso Estado, porque é um ente que consegue balizar, consegue nos levar e conduzir pela transparência, pela legalidade, obedecendo os princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, mas, acima de tudo, da eficiência. É graças ao Tribunal de Contas que nós conseguimos corrigir algumas distorções no serviço público. É graças ao Tribunal de Contas que nós conseguimos ter orientações para caminhar à luz da justiça, à luz do direito. E Vossa Excelência faz parte de tudo isso. E a visão, que é uma coisa que mexe comigo, no sentido de dizer que pessoas enxergam, nem todo mundo que enxerga tem visão. Tem gente que enxerga e tem visão, tem gente que não enxerga e tem visão. Porque a gente faz um divisor de água, no sentido de que visão é maior do que enxergar. Eu cito sempre, nos meus pronunciamentos, uma figura que viveu, trouxe uma experiência para a sociedade, que é Helen Keller, que, embora cega, embora surda, tendo vivido praticamente 7 anos enclausurada, por não poder enxergar, vítima de uma doença, a escarlate, que hoje seria uma meningite, perdeu a visão e a audição. Mas foi a primeira mulher a se formar numa faculdade normal, se transformou em conferencista, escritora, ativista social e recebeu medalha nos 5 continentes. Um exemplo de crescimento, exemplo de visão. E há uma frase de Helen Keller que diz, a frase que define enxergar e ter visão, ela disse, a pior coisa
entre ser cego é poder... A pior coisa do que ser cego é poder enxergar e não ter visão. Ou seja, ela disse, eu não enxergo, mas eu tenho visão. Tem pessoas que enxergam e não têm visão. Ter visão é não viver no presente. Homens e mulheres de visão não vivem no presente, vivem no futuro. E Vossa Excelência, doutor Érico, traduz muito bem o que eu estou falando. Vossa Excelência é um homem de visão, um homem visionário, um homem que produz, que cresce onde Vossa Excelência for, em virtude da sua visão, em virtude da semente que Vossa Excelência planta. E hoje eu fico feliz porque eu apenas sou um instrumento com esta casa de uma colheita sua merecida, que é justamente essa medalha de ouro Cidade de Manaus, do qual eu me sinto honrado e compartilho aqui com todos os vereadores desta casa, que esta casa é homenageada ao lhe homenagear. Fica o meu abraço fraterno, que Deus possa iluminá-lo, que o seu exemplo seja compartilhado com todos os colegas, com o serviço público, com o Amazonas, com o Brasil, e que Vossa Excelência continue sendo este professor, continue sendo este amigo, continue sendo esse conselheiro, continue nos orientando e continue sendo exemplo para que muitos possam seguir. A transformação do mundo depende da transformação de cada um de nós, e Vossa Excelência consegue fazer isso. Vossa Excelência transformou. Vossa Excelência também é responsável pelo ensinamento onde colhi na fonte como professor. E me sinto muito feliz e que Deus possa abençoá-lo de forma abundante, abrindo os céus sobre Vossa Excelência e sua família, e ao Tribunal de Contas, ao nosso Amazonas, à nossa cidade de Manaus. Deus lhe abençoe, parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Tribunal de Contas e parabéns à Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado. Vamos caminhar para o discurso do nosso homenageado. E já na oportunidade de contar com a presença ilustres da grande maioria dos conselheiros da Corte de Contas, também registrar a presença do auditor Mário Filho, do Tribunal de Contas e do procurador João Barroso. Eu quero agradecer, eu falo pela mesa diretora, ao Tribunal de Contas, que sempre socorreu a Câmara Municipal de Manaus no aconselhamento. Eu posso dar testemunho de todas as vezes, como presidente, que procurei a Corte de Contas, sempre fui recebido, porque eu vejo o Tribunal de Contas do Amazonas não como um órgão punitivo, pelo contrário, eu vejo ele como realmente um grande órgão consultivo, que o gestor tem no Tribunal de Contas a oportunidade de, antes de fazer o ato, na dúvida, consulte o Tribunal de Contas. E na oportunidade, com a presença de inúmeros servidores, de 4 conselheiros que aqui estão, auditores e procuradores, eu quero com muita alegria informar que no próximo dia 30, já está pré-agendado, teremos a honra de receber aqui a presidente Yara Lins, onde, na oportunidade, nós vamos assinar um termo de cooperação, e nós vamos, o conselheiro Hélio, o conselheiro Júlio, o conselheiro Josué Cláudio Souza, filho, e o conselheiro Imotinho, nós vamos construir o nosso anexo. E talvez nós vamos inovar. Para a Câmara vai ser um marco. Nós vamos ter a primeira obra nossa, não sei se é do Tribunal de Contas, acompanhada e fiscalizada em tempo real. Nós só vamos efetuar os devidos pagamentos com devido atesto em tempo real do Tribunal de Contas. E eu faço isso porque, obviamente, vou contar aqui um episódio, e eu agradeço a celeridade que teve o Tribunal de Contas, na época presidida pelo conselheiro Ari, que conseguiu fazer a avaliação da obra do auditório, eu ainda presidente. E realmente tinha erros. Se cometeu erros. Se eu não fosse presidente, não teria como consertar os erros.
E, às vezes, quando você está na função, você às vezes, quando faz o devido pagamento, você confia em toda uma cadeia de atestos. Não sei se foi... Não acredito em má-fé, mas, obviamente, faltou um pouco mais de zelo de alguns, não sou todo, de algum setor da Câmara. Mas isso me assustou muito porque, se não fosse a celeridade do Tribunal de Contas, o CPF que parece glosado é do presidente. Então, por isso, fiz uma consulta à Corte de Contas e, de pronto, recebi o apoio da presidente Yara de já fazer o acompanhamento da construção do nosso anexo em tempo real. Isso, obviamente, vai dar muita tranquilidade a toda a Câmara, e principalmente para mim, que deixo a presidência em alguns meses, em saber que nós estamos dando um passo certo de cada vez. Obrigado a todo o Tribunal de Contas pela forma sempre respeitosa que tratou e trata a Câmara Municipal de Manaus. Vamos passar a palavra para o nosso homenageado, conselheiro Érico Desterro. Excelentíssimo senhor vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, a quem eu agradeço pela recepção, e, em nome de Vossa Excelência, desejo agradecer a todos os vereadores desta casa que me outorgam esta homenagem. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que me honra muito com a sua presença nesta ocasião. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, meu presidente, nesta solenidade, conselheiro Júlio Cabral. E, nesse momento, eu também gostaria de saudar todos os conselheiros do Tribunal de Contas que aqui se encontram e me honram com a sua presença. O conselheiro Josué Filho, mas sobre o conselheiro Josué Filho, eu tenho que, mais tarde, voltar a ele, e o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Nascimento. Também a Vossa Excelência, eu devo um momento especial, mas quero lhe cumprimentar agora. Excelentíssimo senhor vereador Dallas Filho, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, procurador-geral do município, representando o prefeito de Manaus. Excelentíssima senhora, procuradora de Justiça, doutora Maria Suzete dos Santos, ouvidora-geral do Ministério Público e representando o procurador-geral, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor doutor Rafael Vinhedo Monteiro Barbosa, ilustre defensor público-geral do Estado. Excelentíssimo senhor coronel aviador Nilo Sérgio Machado de Azevedo, comandante do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor professor doutor Carlos Alberto Moraes Ramos Filho, ilustre diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, muito obrigado, igualmente, pela presença. Doutor Mário Filho, auditor do Tribunal de Contas, doutor João Barroso,
procurador do Tribunal de Contas, muito obrigado pela presença. Minhas senhoras, meus senhores, eu tinha me proposto não falar muito, porque eu já arranquei todos os senhores das suas atividades numa quinta-feira às 10 horas da manhã e entendia que seria demasiado abusar dessa paciência. Mas eu ali, ouvindo algumas coisas e vendo algumas pessoas, me senti na obrigação de me estender um pouco mais do que o planejado. E também não preparei absolutamente nenhum discurso, presidente. Não se trata de um discurso, mas apenas de algumas palavras de agradecimento. Não preparei absolutamente nada, não por falta de respeito às pessoas que aqui estão, que são merecedoras cada vez mais dos meus maiores respeitos. É que eu também achei que não ia me emocionar, mas algumas coisas ditas, algumas pessoas que estão aqui me suscitaram algumas lembranças. A história que eu tenho com Manaus é intensa, e por isso essa homenagem talvez esteja me causando uma emoção maior do que eu imaginava. É intensa, porque ela começa antes mesmo de Manaus ter esse nome. Isso eu anotei porque eu não sabia de cabeça, me desculpem. Em 1851, os meus trisavós chegaram a Manaus, ele português, ela do Grão-Pará. Nós ainda éramos o Grão-Pará, fazíamos parte do Grão-Pará. E eles chegaram nessa cidade que se chamava Cidade de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Os senhores os conhecem, talvez. Quem conhece o centro de Manaus, conhece a Rua Marçal e a Rua Dona Libânia. São meus trisavós. Entre a 10 de julho e a 24 de maio. Marçal, ele português, já disse, chegou aqui e, de repente, participou ativamente da cidade. E eu prometo aos senhores que eu não vou discorrer sobre todos os meus parentes nesses 160 anos. É só o registro que eu queria fazer dessa história longínqua que eu tenho com a cidade de Manaus. Ele, industrial do ramo da confecção de roupas, ele participou da primeira diretoria da Beneficente Portuguesa, ele foi fundador da Beneficente Portuguesa, ele foi fundador da primeira loja maçônica ainda em funcionamento em Manaus, e ele era, sobretudo, algo que me orgulha bastante, ele era um abolicionista, através da maçonaria, ele era um abolicionista e participou da Sociedade Emancipadora Amazonense, que resultou na emancipação dos escravos, primeiro no Amazonas do que no Brasil. O Amazonas só não emancipou antes dos seus escravos do que o Ceará. Isso tudo me enche de orgulho. E me enche de orgulho também a mulher que estava ao lado dele. E a história da minha família é uma história de mulheres, essencialmente, o que também é muito bom. Ao lado dele estava a Dona Libânia, que foi a primeira professora pública do estado do Amazonas, começando, nomeada ainda no Grão-Pará. Mas foi a primeira professora pública. Não havia escola pública no Amazonas e em Manaus
Havia 2 escolas apenas, uma ligada à Igreja dos Remédios, todas particulares, e, portanto, quem não podia pagar não tinha a possibilidade de estudar. E ela foi a primeira professora. Lamentavelmente, não há uma escola pública, quer estadual, quer municipal, com o nome dela. Mas eu vou parar, como eu prometi aqui. Essa é uma história que vem daí e que demonstra a minha ligação, a ligação pessoal a nossa família, a ligação que temos com Manaus. E por isso, repito, vereador Gilmar Nascimento, eu lhe agradeço muito pela homenagem que me prestou, que me presta nesse momento. Talvez o senhor tenha exagerado, Vossa Excelência tenha exagerado em algumas palavras que proferiu a meu respeito, mas, certamente, eu estou muito feliz com a homenagem que me é feita hoje. Porque, de fato, eu vivo Manaus, eu gosto de Manaus, a minha família é quase toda de Manaus, e a minha mulher, e a minha filha. E dos meus 54 anos, mais de 50 eu passei em Manaus. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que aqui vieram. Já disse, no momento, meio da semana, 10 horas da manhã, todos tendo o que fazer. Mas aqui estão representados, mais ou menos, todas as etapas da minha vida. Fiquei muito feliz com a presença do professor Carlos Alberto, diretor da Faculdade de Direito, e também de outros professores, como o professor Rafael, porque esse é um dos aspectos que eu gosto muito de ressaltar da minha vida. A minha história, um pouco, com o magistério. Eu que fui professor no CIESA, como lembrou bem, eu e o desembargador Pascarelli, ele também, me permita lembrar, professor universitário, atuante no magistério, ele que me permitiu participar da Escola da Magistratura, quando diretor lá foi, e eu tive a oportunidade de novamente estar com o vereador que hoje me homenageia. Essa parte da minha vida é muito importante. Eu gosto muito do magistério e vejo aqui alguns ex-alunos e alguns alunos, meus alunos. E a coisa que mais me encanta é quando eu encontro um aluno, um ex-aluno, que me superou em vários campos, em vários aspectos, e que está vitorioso na sua carreira, na sua vida, e ao saber que eu devo ter tido um pouquinho de participação nisso, eu fico muito feliz. E, portanto, ao ver vários alunos aqui, e ex-alunos aqui, alguns que hoje trabalham comigo, porque eu também gosto sempre de aproveitar perto de mim aqueles alunos. Não posso aproveitar todos os alunos, os bons alunos, tive muitos, vários, mas tento aproveitar alguns deles. Então, muito obrigado aos meus alunos e ex-alunos que estão aqui, aos professores que estão aqui nessa ocasião. Eu tenho, evidentemente, que agradecer e cumprimentar os servidores do Tribunal de Contas. Eu, há 33 anos, estou no Tribunal de Contas. Mais tempo de Tribunal de Contas da minha vida, eu tenho mais da metade dela dentro do Tribunal de Contas. Comecei lá com 21 anos, no cargo mais humilde da hierarquia do tribunal. Na época, salvo engano, era assistente técnico, nível médio.
E eu tive oportunidades, e agradeço a todos aqueles que me ajudaram nisto. Algumas pessoas que estavam no meu caminho e que perceberam, talvez, algum valor em mim, me proporcionaram a possibilidade de demonstrar que eu podia ser um bom servidor, que eu podia ser um servidor mais qualificado. O meu agradecimento eterno a todos eles. Mas eu vejo aqui os funcionários que hoje estão no tribunal comigo, funcionários, estagiários, de novo, e algumas pessoas que estão aqui me emocionam verdadeiramente. E eu peço desculpas por não poder citar os nomes. Primeiro, porque eu poderia esquecer algum deles. Mas porque talvez eu não aguentasse chegar até o fim. Obrigado. A história da gente é feita de dissabores também. Mas é o esteio, é o apoio dos amigos e da família, falo depois, dos amigos. E essa medalha, senhor presidente, obrigado. Essa medalha que me está sendo outorgada por conta de algumas atividades que eu exerci no estado do Amazonas e na cidade de Manaus, eu quero lhe dizer que não é possível, ela não seria absolutamente possível se eu não tivesse tido a colaboração de inúmeras pessoas. E aqui, de novo, eu digo, de alguns amigos que tenho dentro do Tribunal de Contas, de algumas pessoas, de alguns servidores que estão comigo, uns há muito tempo. E aí eu me permito pedir licença para citar a Ellen e o Mirtil, que quando eu cheguei lá já estava, pessoas que sempre me ajudaram muito, sem embargo das demais pessoas que pelo meio do caminho eu fui encontrando e foram me ajudando, e foram meus amigos. Repito, há dissabores em todas as nossas atividades, mas nessa hora eu só quero me lembrar das coisas boas e daqueles amigos que estiveram ao meu lado quando as coisas não estavam tão bem. Muito obrigado a todos vocês, servidores do Tribunal de Contas, os mais antigos, como eu já disse, e os mais recentes, os que têm um pouco menos tempo comigo. Muito obrigado a vocês. E eu disse que aqui está mais ou menos estão representados ou representadas as etapas da minha vida, ou as coisas importantes da minha vida. Falei da universidade, falei do magistério, falei do Tribunal de Contas. Mas ainda antes de falar da minha família, eu queria muitíssimo agradecer as palavras de um grande amigo, que também encontrei no Tribunal de Contas. As palavras de uma pessoa que desmente aquela ideia de que nós só temos amigos que nós construímos na infância. Essa ideia é falsa. Porque eu tenho muitos amigos, verdadeiros amigos, que eu encontrei quando eu já era velho. Velho quer dizer andado, entrado nos anos, é claro. E eu particularmente gostaria de agradecer, não só as palavras sempre muito carinhosas, sempre exageradas, mas exageradas na melhor das intenções, que é a do meu amigo, conselheiro Josué Filho. Muito obrigado, conselheiro. Nós temos, ele adora frisar que o primeiro ano que ele passou no Tribunal de Contas
Foi um ano difícil, um ano em que ele, segundo ele, porque eu não me lembro disso, que nós não nos entendíamos. Não me lembro disso, francamente. Mas hoje, apesar das nossas divergências de entendimento sobre alguns assuntos dentro do Tribunal de Contas, eu preciso dizer que é uma pessoa que me tem muito bem, eu sei, eu vejo, e eu agradeço muito a sua amizade. E, claro, quero agradecer também a grande amizade e o companheirismo do conselheiro Júlio Cabral e do conselheiro Ari Moutinho, dos demais que não estão aqui, mas particularmente de vocês dois que estão aqui. Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. E eu disse que eu precisava falar da minha família, é claro. Essa medalha, essa minha ligação com Manaus, é uma ligação da minha família com Manaus. Como já demonstrei, que vem de muito tempo, 167 anos. Quando eu recebi a medalha agora, tocou uma música, eu procurei aqui na internet, porque me faltava a letra. Mas que é uma música linda, aliás, que nós devíamos com mais frequência cantar, e quem me ensinou foi minha mãe. De Áureo Nonato, Canção de Manaus. Quem viu você não pode mais esquecer. Quem vê você logo começa a querer. Manaus, 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 minha cidade querida. Manaus, deviam cantar no coral. Quem me ensinou essa música foi minha mãe, que era professora de música, professora de canto orfeônico, foi funcionária do Estado, embora não tenha se aposentado pelo Estado, largou antes para cuidar da família, dos filhos. E ensinava música, e eu ouvia ela cantar isto, e é uma música que tem o som dela na minha mente. A minha família, a minha família, eu agradeço tudo o que eu tenho, o que sou. Hoje meus pais não estão mais entre nós, mas eles são responsáveis pela construção de uma família maravilhosa. E aqui eu quero agradecer a presença das minhas irmãs, Isabel e Elise. Elise, irmã, que entrou na família, mas que é tão irmã quanto aquelas que eu tenho. Muito obrigado, representam a minha família. E, é claro, eu queria agradecer a família que eu tenho, feita por mim. Agradecer a família em que eu nasci, mas, graças a Deus, eu fui capaz de construir uma família pequena, mas linda, formada pela minha mulher, que está aqui hoje, Milena, e pela minha filha Clarissa, que não veio, eu a dispensei porque ela tem que estudar. Agradecer a minha família, portanto. E há uma coisa que todos nós devemos agradecer, é ter uma família. Mas ter uma família verdadeira, não, todos temos uma família, mas ter uma família verdadeira, uma família em que se pode buscar apoio, abrigo. Uma família que a gente pode no momento, ou para ela olhar, e aqui eu quero dizer isto para minha mulher e para minha filha, também a letra de uma música, eu estou tentando me lembrar o nome do autor, mas enfim, mas é cantada pela Ivete Sangalo, vocês conhecem a música
se eu não te amasse tanto assim. Para minha família, para eles, é que eu digo isto: se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Porque, se não é a família, de repente, não se sonha mais. Diante de tudo, ou de coisas que nos acontecem, se não é a família, se não tem uma família para voltar, para amparar, os sonhos acabam. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim, vivesse na escuridão, talvez não visse flores por onde vim. Eu quero agradecer muitíssimo a todos vocês, minha mulher, minha filha, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais que estão certamente aqui. E quero pedir desculpas a vocês por ter transformado um pouco isto em um momento muito pessoal. E mais uma vez agradecer a presença de todos os que vieram, todos os que, de alguma forma, mexem nesse momento comigo, pessoas que estão muito pouco comigo e que estão aqui, pessoas que, como eu disse, estão desde sempre comigo. Queria fazer uma referência especial à dona Norma, que saiu da sua casa e veio aqui, fez questão de vir, ao doutor Robério Braga. Muito obrigado. Sem embargo, de eu agradecer a todos vocês pela presença. À Câmara Municipal de Manaus, a minha eterna gratidão por essa homenagem. Eu estou muito feliz, apesar da emoção, eu estou muito feliz. Muito obrigado, senhor presidente, por essa ocasião, por me proporcionar viver esse momento. Muito obrigado, vereador Gilmar Nascimento, muito obrigado a todos os vereadores. Saiba que eu, com muito orgulho, citarei que tenho esta homenagem da Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado. Os melhores pronunciamentos são os pronunciamentos de coração, que com certeza se carrega na emoção. E, conselheiro, a Câmara nós temos a obrigação de fazer justiça com a história. Vossa Senhoria fez um relato que a história precisa, e ainda eu acho que é possível a tempo, de nós fazermos a justa homenagem sua trisavó, certo? E eu vou, em nome, juntamente com os vereadores, formalizar a Prefeitura Municipal de Manaus, que possamos dar a justa homenagem ao que representou. E esse é o papel da Câmara, e faço isso porque eu acredito, me socorri ao homenagear Zane dos Reis no nosso auditório da Câmara. Eu tive cuidado de procurar o amigo Robério Braga, me socorrer dos seus conhecimentos. Fui lá e viajei com ele na história, conselheiro Josué Filho, de alguns nomes, porque ao procurar nos anais, não se tinha nada referente a Zane dos Reis, presidente dessa casa por 2 vezes, prefeito de Manaus em exercício. E a Câmara fez justiça ao eternizar
o nome do Zânio dos Reis no nosso primeiro auditório. E eu acredito que temos a obrigação, que estamos num papel, na função pública do exercício do mandato de vereador da cidade de Manaus, de poder fazer justiça, depois ligar para Vossa Excelência para pegar as devidas informações para a justificativa, encaminharmos isso ao Executivo. E já eu quero aqui aproveitar essa plateia seleta, presença dos conselheiros, auditores, procuradores, servidores. Fiz isso ontem, faço isso hoje com muita alegria. Nós vamos, na segunda-feira, publicar o edital de chamamento do concurso de 2002, de 80 nomes, para que nós possamos, no chamamento, atualizar os dados e fazer o cronograma de chamamento para preenchimento das vagas, porque nós fizemos um plano de aposentadoria voluntária e muitos colegas, amigos, servidores de mais de 30 anos deixaram as fileiras da Câmara, levando com isso os conhecimentos. Nós precisamos preencher essas vagas e com muita alegria que a gente consegue resgatar esses 16 anos que muitos estavam esperando, e por isso nós precisamos atualizar essas informações do nosso. Então, na segunda-feira, a Câmara irá publicar no seu Diário Oficial a relação de chamamento dos concursados de 2002, para, com isso, atualizar o cronograma daqueles que muitos já passaram em outros concursos, para que nós possamos fazer um cronograma de chamamento para preenchimento das vagas. Isso me alegra muito e queria, na sua homenagem, conselheiro, compartilhar essa alegria da Câmara para com Vossas Senhorias. Nesse momento, convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos a execução do hino do município de Manaus, pelo nosso querido coral da Câmara Municipal. Entre a pompa e real maravilha desses belos e grandes painéis, toda em luz como o sol surge e brilha a cidade dos nobres baréis. Grande, livre, radiante, formosa, tem o voo das águias reais, e ao subir, majestosa, já nem vê suas outras rivais. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Aos pequenos, aos bons entre flores, agasalhe e se esquece dos maus. Ninguém sofre tormentos e dores nesta terra dos nobres Manaus. Todo o povo é feliz, diz a história, quando se vê trigoso sem fim, o progresso passar junto à glória em seu belo e dourado coxim. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim se escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o clarim já se escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício, obrigado
autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores que compartilharam com a Câmara Municipal de Manaus essa justa homenagem, Medalha de Ouro Cidade de Manaus, ao conselheiro Érico de Xavier de Esterro e Silva, conselheiro do Tribunal de Contas. Agradeço a todos. Nossa sessão solene está encerrada. Como já bem falou o nosso conselheiro José Filho, já caminhando para o final de semana. Bom final de semana a todos.